Fala pessoal, sejam muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro, como vocês bem já sabem, e aqui nesse canal eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações de vídeos novos que saem por aqui. Pessoal, se você já curte esse tipo de conteúdo na internet, no YouTube, no meu canal e em outros canais, relatos assombrados, lugares assombrados, relatos e histórias de vigias noturnos, pessoal que trabalha no turno da noite, em hospitais, já deixa um like aqui, tem muita história boa para trazer e o seu like ajuda demais. Escreva aqui também nos comentários, pessoal, de onde você está me assistindo, de onde você está me vendo, qual a sua profissão, você já teve alguma experiência sobrenatural? Deixa aqui nos comentários que ajuda demais a engajar o vídeo, fortalece demais, pessoal. Outra coisa, não se esqueçam da maldição aqui do canal. Quem não der like e não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de você. Então, para evitar qualquer problema espiritual, um encosto te olhando de canto de olho, à noite lá no canto do seu guarda-roupa, à noite no quarto, pro encosto não puxar a sua coberta de madrugada, já deixa o like e se inscreve, beleza? Dados os recados iniciais obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato. Pessoal, lembrando que quem está me assistindo pelo celular é facinho, né? Só clicou aí, deu um like, se inscreveu. Quem está me assistindo pelo computador também é facinho, deu um like, se inscreveu. E quem está me assistindo pela televisão, que eu particularmente amo assistir pela televisão, eu também consumo conteúdo sobrenatural aqui na internet, do meu canal, de outros canais. Eu não tenho minha conta logada na televisão, mas eu vou no meu smartphone, no meu celular, e vou lá, dou um like, procuro, pesquiso o nome do vídeo, do canal, dou um like e me inscrevo. Dito isso, vamos pro primeiro relato. Se existe um lugar onde eu nunca mais pisaria, esse lugar é a mata onde tudo aconteceu. Durante muito tempo tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido fruto do cansaço, do escuro ou da imaginação coletiva de um grupo assustado. Mas algumas coisas simplesmente não têm explicação. O pior de tudo é que nós nunca descobrimos o que realmente nos acompanhou naquela madrugada. Nós sabemos que entrou na nossa área de acampamento, caminhou ao redor das barracas durante horas e em determinado momento começou a chamar cada um de nós usando a voz das pessoas que mais amávamos. Até hoje, quando escuto alguém me chamando pelo nome no meio da noite, meu corpo inteiro se arrepia. Eu tinha 27 anos quando 5 amigos decidiram passar um final de semana acampando em uma região de mata fechada. Éramos 6 ao todo, eu, meu irmão Daniel, o Gustavo, Patrícia, o Vinícius e a Fernanda. Nenhum de nós era iniciante. Havíamos feito várias trilhas e acampamentos antes. Levamos barracas novas, lanternas potentes, rádio, comida para 3 dias e até equipamentos de emergência. Achávamos que estávamos preparados para qualquer situação. O lugar era afastado de tudo. Depois de quase 2 horas caminhando por uma trilha estreita, encontramos uma clareira perfeita, cercada por árvores muito antigas. Um pequeno riacho passava a poucos metros dali. Parecia o cenário ideal. Montamos as barracas durante a tarde, fizemos uma fogueira e passando horas e horas conversando. O sinal de celular desapareceu completamente, mas isso fazia parte da experiência. Quando o sol começou a desaparecer atrás das árvores, percebemos que a mata ficava estranhamente silenciosa. Não era silêncio normal de natureza. Era como se todos os animais tivessem ido embora ao mesmo tempo. Nem grilos, nem pássaros, nem insetos. Apenas o vento passando entre as folhas.
Comentei isso com o Gustavo, que respondeu brincando que talvez os bichos soubessem de alguma coisa que nós não sabíamos. Todos riram, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Pouco depois das 8 da noite, acendemos novamente a fogueira para preparar o jantar. Enquanto comíamos, Vinícius contou uma história que havia escutado de moradores da região. Segundo ele, existia uma antiga crença de que aquela mata era habitada por uma coisa conhecida como a andarilha. Diziam que ela nunca aparecia diretamente. Primeiro caminhava ao redor das pessoas durante horas. Depois imitava vozes conhecidas. E quem saía para procurar de onde vinha a voz, nunca mais voltava. Nós imediatamente começamos a fazer piadas. Patrícia até disse que se alguém chamasse ela usando a voz da mãe, ela pediria para esperar até o café da manhã. Rimos bastante. Hoje eu daria qualquer coisa para nunca ter escutado aquela história. Por volta das 11 horas da noite, resolvemos ir dormir. As barracas estavam organizadas em círculo, deixando a fogueira praticamente no centro. Eu dividi uma barraca com meu irmão. O restante estava distribuído em outras 2 barracas. Demorei um pouco para pegar no sono, porque o vento fazia as árvores estalarem constantemente. Em um momento da madrugada, acordei com um som muito estranho. Era um barulho de passos sobre folhas secas, muito lentos. Pensei que alguns dos amigos estivessem levantando para ir ao banheiro, improvisado na mata. Olhei para o relógio, eram 2h15 da manhã. Continuei ouvindo passos. Eles não iam embora, apenas circulavam ao redor das barracas, bem devagar, como se alguém estivesse caminhando em círculos. Cutuquei meu irmão e perguntei se ele também estava ouvindo. Daniel permaneceu imóvel durante alguns segundos e respondeu apenas: "Estou". Ficamos em silêncio tentando identificar quem era. Então percebemos um detalhe. Nenhuma lanterna estava acesa do lado de fora. Se algum dos nossos amigos tivesse levantado, certamente estaria usando a luz. Os passos continuavam, lentos, constantes, cercando o nosso acampamento. Peguei a lanterna e estava prestes a abrir o zíper da barraca quando o Daniel segurou meu braço. Ele sussurrou para eu não abrir. Perguntei o porquê. Ele respondeu que acabara de ouvir alguém respirar bem perto do tecido da barraca. Ficamos completamente imóveis. Meu coração batia tão forte que parecia fazer a barraca inteira tremer. Alguns segundos depois, ouvimos claramente o som de alguém passando a mão pelo lado de fora do tecido. Um arrastar lento, como unhas deslizando pela lona. Depois tudo ficou silencioso. Pensei que tivesse ido embora. Foi então que ouvimos a voz da nossa mãe chamando Daniel. Ela dizia exatamente do jeito que sempre dizia quando éramos crianças: "Filho, vem aqui um pouquinho." Meu irmão congelou. Olhou para mim completamente branco. Nossa mãe estava a quase 300 quilômetros dali. A voz repetiu novamente, igualzinha. Não existia diferença alguma, nem no tom, nem na forma de falar. Daniel começou a levantar. Segurei o braço dele com muita força. Perguntei se ele tinha enlouquecido. Ele respondeu baixinho que precisava verificar. Disse que parecia muito real. Foi preciso praticamente empurrá-lo de volta para o saco de dormir. A voz desapareceu. Alguns minutos depois, ouvimos a Fernanda gritar da outra barraca. Corremos para fora ao mesmo tempo que Gustavo e Vinícius também saíram.
Fernanda estava chorando desesperada. Ela jurava que tinha acabado de ouvir a voz do pai, falecido há 8 anos, chamando por ela no meio da mata. Patrícia confirmava que também tinha escutado. Enquanto tentávamos acalmá-las, ouvimos novamente aqueles passos. Agora todos nós escutávamos. Eles circulavam a clareira inteira. A fogueira já havia praticamente apagado. Vinícius apontou a lanterna para as árvores, mas não vimos ninguém. A luz iluminou rapidamente uma silhueta escondida atrás de um tronco muito grosso. Parecia alta demais para ser uma pessoa comum. No instante em que a luz bateu, ela desapareceu atrás das árvores. Gustavo correu alguns metros até lá, não encontrou absolutamente nada. O chão era coberto por folhas úmidas, mas não existia nenhuma pegada. Voltamos para perto das barracas, ainda tentando manter a calma. Foi então que ouvimos outra voz. Dessa vez era a esposa do Gustavo. Ela tinha ficado em casa porque estava grávida. Ela chamava por ele chorando e pedindo ajuda. Gustavo ficou completamente desnorteado. Eu precisava segurá-lo para impedir que ele corresse na direção da mata. Todos nós começamos a ouvir vozes diferentes ao mesmo tempo. Minha avó, que havia morrido há anos, o pai da Patrícia, a irmã de Vinícius, pessoas vivas, pessoas mortas, todas chamando exatamente como faziam na vida real. Era impossível aquilo ser algum animal, era impossível ser alguém nos pregando uma peça. As vozes vinham de direções diferentes e pareciam rodear completamente o acampamento. Então, aconteceu a coisa mais assustadora daquela madrugada. Todos os sons pararam ao mesmo tempo. Ficou um silêncio completamente absoluto, tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Foi nesse silêncio que ouvimos um único assobio vindo do escuro, um assobio curto, depois outro mais perto, depois outro praticamente atrás da nossa barraca. Daniel iluminou rapidamente naquela direção. Não havia ninguém, mas bem no limite da luz da lanterna, vimos 2 pequenas luzes refletindo entre as árvores. Pareciam olhos. Permaneceram imóveis durante alguns segundos e desapareceram lentamente para trás da vegetação. Ninguém dormiu mais. Decidimos manter a fogueira acesa até o amanhecer. Rezávamos alimentando o fogo enquanto observávamos a mata. Por volta das 4 horas, começamos a ouvir galhos quebrando ao longe. Não eram apenas galhos, parecia algo muito mais pesado caminhando entre as árvores. O som vinha lentamente em nossa direção, cada vez mais perto. Galho quebrando, folhas sendo esmagadas, troncos menores balançando. Mas nunca víamos nada. Apenas escutávamos. Até que tudo parou exatamente na borda da clareira. Ficou ali, parado, observando. Eu sentia isso com absoluta certeza. Havia alguma coisa nos encarando no escuro. De repente, um cheiro muito forte tomou conta do lugar. Era um cheiro de terra molhada, misturada com carne estragada. Tão intenso que Patrícia começou a passar mal. Vinícius vomitou perto da fogueira. Nenhum animal conhecido produzia aquele odor. Ficamos esperando amanhecer, como quem espera ser resgatado. Quando os primeiros raios de sol apareceram, desmontamos tudo em menos de 15 minutos. Ninguém queria permanecer ali nem mais um segundo. Antes de irmos embora, porém, Gustavo resolveu procurar por alguma pegada ao redor do acampamento. Foi aí que encontramos algo impossível. Ao redor de todas as barracas existia uma única sequência contínua de marcas no chão. Não eram pegadas humanas, nem qualquer animal que conhecêssemos. Parecia pés muito compridos,
com apenas 3 dedos extremamente longos apontados para frente. As marcas formavam um círculo perfeito ao redor das barracas, como se aquilo tivesse caminhado durante horas sem nunca entrar no centro do acampamento. Seguimos as pegadas por alguns metros, a mata adentro. Elas simplesmente terminavam de repente, no meio de um trecho de terra úmida, como se a criatura tivesse desaparecido no ar. Na saída da trilha, encontramos um senhor bastante idoso que morava na região. Contamos tudo o que tinha acontecido. Ele nos ouviu em silêncio e, quando terminamos, apenas perguntou uma coisa: algum de vocês respondeu quando ela chamou? Dissemos que não. Ele respirou aliviado e disse: então vocês tiveram sorte, porque quem responde, ela aprende a voz. Perguntamos o que aquilo significava. O homem apenas virou as costas e foi embora. Nunca mais o vimos. Durante meses tentei esquecer aquela experiência, mas algo estranho começou a acontecer. De vez em quando, principalmente quando estou sozinho em casa durante a madrugada, escuto minha mãe me chamando da cozinha, exatamente do mesmo jeito. Exatamente do mesmo jeito que eu ouvi naquela floresta. O problema é que minha mãe mora do outro lado do estado há mais de 4 anos, e toda vez que isso acontece, eu lembro da última frase daquele senhor, e nunca, em hipótese alguma, eu respondo quem me chama. Pessoal, esse foi o relato dessa noite. Deixa um like, se inscreve. Se você gostou, deixa um like, se inscreveu. Se você não gostou, deixa um like, se inscreve também, que ajuda a melhorar o conteúdo aqui, trazer mais relatos assustadores, criar essa atmosfera para vocês. E vamos para o próximo vídeo.